Mas, irmãos, a paz do Senhor, hoje, dia 20 de agosto, quinta-feira, quero trazer mais uma palavra aqui para abençoar a tua vida. No livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até ao versículo 12. Diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Paulo escreveu a igreja de Colossos. E qual era, talvez, a principal preocupação de Paulo ao escrever a igreja de Colossos? Alguns falsos profetas, falsos ensinadores tentaram se introduzir dentro da igreja de Colossos, trazendo uma ideia de que o próprio Cristo, o Evangelho, a pregação, não era suficiente para a salvação. E tentaram colocar algumas heresias diante daquela igreja, alguns ensinamentos falsos diante daquela igreja. Vejamos aqui no capítulo 2, versículo 8, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E depois também o versículo 18 do capítulo 2, que diz: Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-vos em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então o versículo 8 do capítulo 2 falava de filosofias e vãs sutilezas. Paulo viveu uma época em que a filosofia, o mundo grego, estava em plena ensinamentos, né? Os grandes filósofos gregos vieram um pouco antes de Cristo. A gente já estudou aí na escola, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, essa turma toda. E eles estavam sob o domínio romano, mas a cultura grega ela sobrepujou a cultura romana, e inclusive a língua falada em todo mundo naquela época era o grego koiné. Então, isso era altamente ensinado, a filosofia. E Paulo estava falando de uma igreja que não era uma igreja de judeus convertidos, mas uma igreja de gentios convertidos. Então alguém entrou lá, começou com filosofias. O mesmo cuidado que temos que ter hoje. Olha, irmão, evangelho é evangelho. Filosofia, filosofia, psicologia, psicologia, outros ismos e outras coisas são outras coisas. Evangelho, já falei aqui várias vezes, vou repetir para os irmãos. É muito simples. Pastor, como é que eu defini o Evangelho de Cristo assim, bem simplesmente? Nos seus aspectos. Jesus Cristo salva, que é a parte principal, cura, liberta ou transforma, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Qualquer outra coisa que a pessoa não, mas isso aqui, aquilo ali, olha, para você ser salvo precisa disso, precisa daquilo. Olha, o que está escrito lá na Bíblia Sagrada era para aqueles dias, para hoje não é. Na Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E no versículo 18 fala de culto aos anjos. Andou um tempo, eu não sei nem se esse tempo passou, né? Eu vou dizer que eu acho que melhorou um pouco, mas andou um tempo no meio da igreja evangélica brasileira, que você chegasse no culto e falasse: meu irmão, eu estou vendo um anjo aqui na igreja. Eu estou tendo uma visão de um anjo. As pessoas davam glória a Deus, aleluia, falavam língua estranha, davam cambalhota, 3 pulinhos, um negócio sensacional. Agora, se você falasse assim: meu irmão, estou tendo uma visão que estou vendo Jesus presente no nosso meio, você havia até uma mosca passar. Porque era mais importante ver o anjo do que ver Jesus.
Então, alguma coisa estava errada e sempre estará errada. Culto aos anjos. O anjo é criatura, mas não é para ser cultuado. Anjos são espíritos ministradores em prol daqueles que vão herdar a salvação, está lá em Hebreus. Anjo não é para ser cultuado, anjo não é para ser invocado. Se o anjo vier, vamos dizer hoje, no século XXI, as aparições do anjo eram mais fortes no Antigo Testamento, mas apareceram também no Novo. Temos isso em algumas situações do Novo Testamento. Se ele vier hoje, é porque Deus mandou uma mensagem através dele. Só que o anjo jamais entregará uma mensagem a você que seja em desacordo com a Bíblia Sagrada. Paulo disse lá em Gálatas, eu repito sempre isso, se eu mesmo descer, eu mesmo, Paulo, pregar um outro evangelho, eu descer um anjo do céu, pregar outro evangelho, seja anátema e maldição. Mas pastor, o senhor não leu aqui que Paulo estava orando? Sim, meu amado irmão. Eu falei dessas duas coisas porque ele escreveu a carta nesse sentido. E a partir logo no capítulo 9, ele diz assim: por esta razão, nós também desde o início que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E Paulo tinha alguns motivos para orar, que nós também temos motivos para orar para uns outros. Orar pelo irmão, orar pelo pastor, orar pelo líder, pelo diácono, enfim, para todos. Somos igreja. E eu vou colocar aqui para vocês essa situação. Primeiro ponto que você deve orar, para que aqueles que você esteja orando, pastor, presbítero, diácono, irmão da igreja, enfim, compreendam a vontade de Deus. Esse é um ponto principal, temos falado muitas e muitas vezes aqui. Compreender a vontade. O que é compreender a vontade de Deus? Entender a vontade de Deus. Deus é soberano, Deus é onipotente, todo o poder está na sua mão. Ele também é onisciente, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, ele é presciente, sabe as coisas antes. Enfim, Deus sabe todas as coisas. E às vezes Deus responde às nossas orações, às vezes nós chegamos para o Senhor, eu queria esse direcionamento aqui que eu faço. E Deus fala conosco, através da sua palavra, através de algum servo dele, enfim. Bom, Deus está manifestando a sua vontade a nós. Agora, cabe a mim aceitar esta vontade. Quer aceitar? É colocar em prática. É não questionar a Deus. É simplesmente entender e compreender. E algumas vezes a vontade de Deus não vai ser aquela que nós queremos. Não adianta eu orar a Deus. Às vezes eu brincava com os jovens e falava assim: você que aí vai namorar e tal, ora a Deus para pedir a direção. Mas não ore dessa maneira assim: Senhor, mostra a moça que eu quero casar, contanto que seja Mariazinha. Ou a moça dizendo: Senhor, mostra, me orienta com quem eu devo casar, mas tem que ser o Joãozinho. Não, aí você não está pedindo a vontade de Deus, a orientação de Deus, você está dizendo a Deus o que você quer. Não, Deus vai te orientar, Deus vai preparar. No caso aqui, por exemplo, que eu dei o exemplo do namoro, a moça certa, o rapaz certo, para que o teu casamento seja feliz. Muita gente casa por aparência, enfim, por vontade dos outros, alguns até hoje em dia por revelações, e depois o casamento é infeliz, porque aquilo não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus para o casamento. E assim vai por diante em outras coisas mais, em outras situações da vida. Então, conhecer e entender a vontade de Deus. Eu estou falando da vontade de Deus para planos, e também posso dizer a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Isso está zerado na palavra, é só você ler e vai compreender. Segundo ponto que nós devemos orar é para que obtenham sabedoria espiritual. Isso aqui está, ó. Não cessamos de orar por vós e pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, saber a vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, ponto 2, obtenham sabedoria espiritual. O que é sabedoria espiritual? Eu vou te dar um exemplo, assim que você entenda biblicamente, é o que aconteceu com Salomão lá no início da sua carreira. Salomão era jovem, tinha uma grande tarefa de construir o templo, ele sabia disso, o pai tinha dado a orientação dele, dando a planta do templo, preparando tudo. O Davi tinha sido um rei muito popular, muito bom, as pessoas gostavam dele. Salomão tinha que sucedê-lo. Aí Deus aparece de noite a ele e fala: Salomão, pede o que queres. Olha aí o livre-arbítrio, meu amado irmão. Ele podia escolher o que ele quisesse.
Nas histórias, nas historinhas aí que a gente ouve da carochinha, né? Do Aladim, da lâmpada maravilhosa, tem 3 desejos, aí o cara pede riqueza, pede isso, pede aquilo, pede um monte de troço. A gente sabe que isso hoje não existe. Existe sim, Deus nos pedir, Deus nos perguntar e nós pedimos a Ele fazer a sua vontade em nossas vidas. Então Salomão falou assim, Senhor, eu peço sabedoria, eu sou muito jovem, tenho guiar esse povo, tenho uma tarefa a fazer, eu quero sabedoria. E ele teve sabedoria, a Bíblia mostra a sabedoria. A rainha Sabá foi lá, ficou assim, espantada, a trouxe enigma, falou com ele. Então, Salomão escreveu provérbios, escreveu cânticos, foi um homem sábio. E além das suas decisões, pastor, ele usou a sabedoria a vida dele toda. Lá no final ele cometeu alguns erros, como todos nós podemos cometer. Mas aquela sabedoria que ele recebeu, pôde governar, construir aquele templo maravilhoso, foi dada por Deus. Então precisa de sabedoria espiritual. Sabedoria para lidar. Os pastores precisam de sabedoria para orientar o seu rebanho, para tirar o seu rebanho da heresia, para que eles mesmos não sejam contaminados com a heresia. A heresia está aí, meu amado irmão, falsos ensinamentos, palavras erradas, que nós precisamos estar sempre ligados a Deus. Aqui não diz sabedoria material. A sabedoria material, como é que eu adquiro? Eu vou para um banco de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade e tal, e vou adquirir essa sabedoria, esse conhecimento e tal. E isso é válido, cada um pode fazer. A espiritual, só Deus pode dar. E nós temos que pedir a Ele cotidianamente. Terceiro ponto que nós temos que pedir oração é que vivam uma vida santa, agradável ao Senhor. Versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Nós, servos de Deus, temos que viver uma vida santa. E que é uma vida santa? É uma vida separada, dignamente diante do Senhor. Falo aqui e vou repetir várias vezes aos irmãos. A Bíblia diz claramente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém eu fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Isso Paulo dizendo à igreja, aos coríntios. Então, se alguma coisa não convém, eu como homem de Deus, e aí eu não estou falando só pastor, homem de Deus é você que é um servo de Deus, serva de Deus, uma pessoa que está na casa do Senhor, precisa olhar para isto. Convém fazer? Pastor, mas o Joãozinho faz. Não esquece o Joãozinho, Pedrinha, Mariazinha. Você não vai dar conta deles, você vai dar conta sua diante de Deus. Então olhe para a palavra e veja se você pode fazer. Se convém você fazer. Se essa coisa está te dominando. Então, uma vida santa. O que é uma vida santa? É sem pecado? Já falei que não, meu amado irmão, porque se nós falarmos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. Está lá na primeira carta de João. Então, nós, herdando o pecado de Adão e Eva, pecamos. Mas nós não podemos viver no pecado. Filhinhos, eu tenho dito isso para que não pequeis. Está lá na 1 João também. Mas se pecar, tem o advogado. Então, a vida de santidade, a vida santa, é uma vida que você procura pautá-la pela palavra de Deus. Quando você errar, você vai a Deus, pede perdão, Ele te perdoa e te ajuda a continuar nesta caminhada. A quarta coisa que ele diz que nós devemos orar, e que ele orava pelas irmãos, é frutifiquem para Cristo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lo em tudo, frutificando em toda boa obra. O que é frutificar? É dar frutos. Agora, só uma maneira de dar fruto, ela está bem explicada em João, capítulo 15. O Senhor é a videira verdadeira. E nós, para dar frutos, temos que estar ligados a Ele. Você já estudou, certamente já ouviu falar. A árvore está lá plantada na terra, sua raiz. Dali ela absorve os alimentos necessários, por isso às vezes certas árvores não podem, sempre tem que ser plantadas em determinado solo e outras em outro, e tal, essa coisa toda que a gente vai aprender. Vai subindo pelo seu caule, então vai chegando até os troncos, e aí dali saem os frutos. Se isso for interrompido de alguma maneira, de alguma praga que venha e não deixe que aquela seiva chegue aos troncos, aos galhos, né, que nós somos ali representados, e não frutificar, ele vai secar e vai cair. Isso é o pecado que pode entrar na nossa vida.
A gente não pode. Eu posso me afastar de Cristo? Eu posso frutificar sem Cristo? Não, meu amado irmão. Jamais posso frutificar sem Cristo. E preciso frutificar. Jesus disse na parábola, aquela palavra do semeador. Quando ele termina a palavra, ele diz: vão multiplicar um por 100, um por 60, por 30, enfim. Temos que frutificar, temos que. E que é frutificar? É pregar esse evangelho, é ganhar almas para Jesus, é discipular pessoas, é verdadeiramente fazer a obra do Senhor. E isso é feito por cada um de nós, que precisamos fazer. Então, Paulo orava para que aquela igreja frutificasse. Estamos a estar em Cristo, dando fruto para a glória de Deus. O quinto ponto é: sejam espiritualmente fortalecidos pelo Espírito Santo. Corroborado, versículo 11 já, em toda a fortaleza. Já dissemos aqui alguma vez sobre fortaleza, sobre refúgio, falando sobre alguns textos na 1 lá, né? O Senhor é a nossa fortaleza, 1:7, ou falando sobre o Salmo. Enfim, o que é uma fortaleza? É um lugar em que você está protegido. Nós vivemos num mundo em que temos uma batalha espiritual. E eu vou ter bem cuidado para falar com essa batalha espiritual, para não é uma que andam falando por aí, não. Né? O que é essa batalha espiritual? A carne contra o sangue. A carne contra as potestades. Então, eu estou aqui, eu falei carne contra o sangue, desculpa, não é a carne contra o espírito, eu falei errado, desculpa, não é carne contra o sangue, carne contra o espírito. A Bíblia, Paulo diz lá na carta aos Efésios, a armadura de Deus, não tem que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra o principado e potestade. Desde o momento que você aceita Jesus como Salvador, até o dia da tua morte, ou ao dia da vinda de Jesus, Satanás vai tentar tirar você da presença do Senhor, como até o próprio Cristo foi tentado, em Lucas 4, Mateus 4, em outros momentos da sua vida também, que a Bíblia diz lá claramente. Então não adianta eu achar que o Satanás vai me deixar tranquilo aqui, vivendo a minha vida. Não, ele vai tentar. Eu preciso estar fortalecido. Como é que eu me fortaleço? Fortaleço através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através de uma vida de comunhão com Deus. Eu preciso disso. E Paulo orava para que aquela igreja estivesse desta forma. Precisamos estar em comunhão com Deus. Fortalecido espiritualmente pelo Espírito Santo. Como a minha luta não é contra a carne, contra o sangue, a minha fortaleza tem que ser espiritual, vinda através do Consolador. Ponto 6. Persevere na fé e na justiça. Aqui no versículo. Segundo a força da escolha, toda paciência, longanimidade, com gozo. Então precisamos permanecer na fé e na justiça. Que fé? A fé aqui não é aquela fé de curar, de expulsar demônio, não. A fé é o evangelho, é a pregação. Qual a tua fé? O que você crê? Você crê em quem? Eu sei que tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro. Meu amado irmão, eu faço um apelo, e aqui Paulo orava, eu oro também, e peço que você ore também para os irmãos, inclusive ore por mim, para que jamais qualquer um de nós não entre em determinadas situações que têm acontecido aí. Eu vou citar algumas que eu já citei aqui, mas poderia citar outras. Pessoas no século XXI negando que Cristo é Deus, negando que o Espírito Santo é Deus, negando que você tem que congregar junto, que agora você pode congregar sozinho na sua casa. Isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, com o que Jesus ensinou. Pessoas negando que você tem que dar o dízimo na casa do Senhor. Pessoas negando que você tem que jejuar. Pessoas negando que você tem que tomar a Santa Ceia do Senhor. Enfim, tudo isso tem aparecido aí, seja na internet e em outros lugares. Meu amado irmão, fique na tua fé, na justiça de Deus, aquilo que você aprendeu, naquilo que você verdadeiramente foi ensinado. Porque alguém pode pensar, pastor, mas o pastor pode estar enganado. Meu amado irmão, nós não estamos ensinando alguma coisa que eu comecei a aprender ontem, porque alguém começou a ensinar ontem. Está reservado na Bíblia Sagrada.
Isso foi ensinado pelos apóstolos, foi ensinado pelos pais da igreja, foi ensinado pelas outras gerações que vieram depois. Aí houve um hiato onde a igreja entrou no momento sombrio da Idade Média, perseguição, uma série de coisas aconteceram. Depois veio a Reforma Protestante, foi ensinado por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, por tantos outros homens de Deus. Depois foi ensinado por John Wesley e tantos outros líderes, os grandes missionários, a palavra de Deus chegou até nós. Aí de repente levanta alguém em cima de ciência, sei lá o que é, e começa a afirmar que, olha, o que essa turma toda pregou está errado, o que está certo agora é que eu aqui estou começando a pregar. Cuidado, vamos ter cuidado, porque temos que permanecer na fé que o Senhor tem nos dado, é a palavra de Deus. Não se desvie desse livro. O sétimo ponto é: sejam gratos ao Pai. Aqui, no versículo 12, diz: dando graças ao Pai. Eu preciso ser grato a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu possa fazer, não só no presente, mas no futuro, até a volta de Jesus, eu tenho que apenas agradecer a Deus, porque Ele me deu esta condição. Ele é que tem me sustentado, Ele que tem me guardado, Ele que me tem conduzido. Se não fosse o Senhor, tal salmista dizia, se não fosse o Senhor, os homens já não teriam engolido vivo. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos dirige. Então eu tenho que ser grato a Deus. Jamais eu posso me orgulhar. Eu sou. Nabucodonosor se orgulhou e depois nós sabemos a história que aconteceu no capítulo 4 de Daniel. Ficou 7 meses comendo lá igual um animal, até que ele pôde dizer: quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio é de geração em geração, engrandeceu a Deus e voltou ao normal. Porque na verdade, meu amado irmão, tudo o que acontece na minha vida não é algumas coisas, tudo o que acontece é Deus que tem me abençoado. Então, tenho que ser grato a Deus sempre. Oitavo, continue na esperança de habitar no céu. Fê-nos idôneo para participar da herança dos santos na luz. O que você está aguardando aqui nessa terra, meu amado irmão? Eu vou repetir para você de novo o que eu disse aqui numa das reflexões anteriores. 1 Coríntios capítulo 15, eu não vou dizer qual versículo exatamente, não me lembro, mas o apóstolo São Paulo diz, naquele capítulo que é o chamado capítulo da ressurreição, ele diz: se a nossa esperança no Senhor foi só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que eu vou esperar dessa terra? Veja bem, mas vou voltar de novo a dizer a você. Até o início do ano, quantos projetos nós fizemos? Eu, como pastor, fiz projetos. Esse ano 2020 eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quantos projetos eu fiz? E de repente veio a pandemia. E em 25 anos de pastorado à frente da igreja de Caxias, nunca a igreja esteve fechada, sem conseguir abrir para cultuar a Deus por motivo nenhum. Mas ela teve que ficar fechada todo mês de maio e na primeira semana de junho sem nenhum trabalho. E ainda, em parte de março, abril, parte de junho e parte de julho, apenas funcionando domingo à noite para orar. Veja bem, meu amado irmão, esse foi o meu projeto como pastor no início do ano? Não. Mas eu vou questionar a Deus porque a pandemia veio, aconteceu, que não sei o que, tal. Não. Eu vou simplesmente continuar com a minha esperança. Qual a minha esperança? Que vou habitar no céu. Que Deus preparou algo melhor para mim, para nós. Então esta vida aqui, ela está sujeita a intempéries, problemas, dificuldade, luta, situações, mas a minha vida não está ligada aqui a este mundo. Eu não sou deste mundo. Então, indo na questão de sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Mil almelante espera que Cristo venha buscar. E aí continua. E você conhece esse hino da harpa cristã. E é verdade, meu amado irmão. Há outro hino da harpa que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Então, que possam não perder-se, não começar a ficar agarrado nessa terra. É dinheiro, é isso, é aquilo outro, e esquecer da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda tem mais.
Experimentem a presença de Cristo. Precisamos diariamente experimentar a presença de Cristo. Ah, pastor, mas aí depende de nós ou depende de Cristo? De Cristo, ele já fez a parte dele. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor não nos abandonou. Muitas vezes é nós que abandonamos o Senhor. Nós que simplesmente nos afastamos de Deus. Pastor, como nos afastamos de Deus? Quando você dedica menos tempo para ler a Bíblia, quando você dedica menos tempo para orar, quando coisas que você poderia deixar para uma outra hora te interrompem de ir na casa do Senhor. Há situações que você não tem jeito, está doente, está trabalhando, mas há situações que às vezes, vamos ser sinceros aqui, meu amado, estamos aqui num vídeo, o pastor falando com você. Talvez acontecesse isso na casa de Colossos e Paulo orasse para ele. Há situações que você não vai à igreja porque você não está com vontade na igreja. E você vai perdendo essa vontade de estar na casa do Senhor, de orar, de evangelizar, de falar de Cristo para as pessoas. E aí você vai minguando espiritualmente. Cada dia eu tenho que experimentar a presença de Cristo na minha vida. A parte dele ele fez, ele está aqui. Ele está à disposição. É só eu buscar a face dele. É só eu buscar a sua presença. É só eu orar, ler a Bíblia, que certamente ele vai se manifestar. E eu vou terminar aqui. Havia até mais alguns pontos para falar, mas eu vou terminar só com mais um, que é: conheçam o amor de Cristo. Além de experimentar a sua presença, conhecer o seu amor. João 3,16 diz, Deus amou muito de tal maneira, e eu falo sempre na igreja, esse de tal maneira eu só vou conhecer quando chegar no céu. Sabe por quê, meu amado irmão? Nós temos a tendência de gostar daqueles que gostam de nós, amar aqueles que nos amam, ajudar aqueles que nos ajudam, fazer tudo para aqueles que estão perto de nós. Cristo não, Ele nos amou sendo nós pecadores. Você não é hoje um salvo, remido, lavado no sangue cordeiro, porque você era bonzinho e Deus resolveu então pegar você e dizer, agora você mereceu ser um salvo. Não, você era pecador, você estava destinado ao inferno e o Senhor te amou naquela cruz. É um amor que transcende ao entendimento humano. Conhecer o amor de Cristo. E não só conhecer o amor dele, mas tentar fazer com que nós, aqui nesta terra, possamos manifestar este amor ao nosso próximo, ao nosso irmão, às pessoas que precisam também conhecer esse amor. Anunciar, não só através de palavras, mas através de ações e de atitudes. Paulo orava pelos colossenses, precisamos orar uns pelos outros, para que tudo isso possa acontecer em nossas vidas. Eu vou orar por você nesta hora, pedindo a bênção do Senhor para a tua vida. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos a qual o Senhor já tem derramado. Nós somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Ó Deus amado, nos ajuda a cada dia a permanecer fiéis, sempre abundando na tua obra, fazendo a tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, teu servo, que nesta hora estão precisando de uma bênção especial tua. Alguns estão enfermos, outros estão com problemas, Senhor Deus, que parece às vezes até insolúveis. Senhor Deus, outros estão precisando de uma porta aberta. Enfim, Senhor Deus, alguns de nossos familiares ainda não te conheceram como Salvador e nós queremos vê-los todos na tua presença. Enfim, Senhor Deus, seja qual for o problema do teu filho, da tua filha, da tua vitória agora. Nos ajuda a cada dia a mantermos a nossa estatura espiritual, ter o prazer de ler a palavra, de orar, de estar na tua casa, de comungar com os irmãos, enfim, tudo aquilo que é necessário fazer para que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, Pai eterno, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.